Capítulo 913-911 Estada Forragem. Caim, correndo com passos largos, alcançou o lado de Blaziken. Ele pegou um pokédoco e deu para ele comer, deixando-o sentar no chão para recuperar as forças. Ao mesmo tempo, ele pegou vários peixes cicatrizantes e começou a tratar os ferimentos do guguate do senhor. Vamos. Como criador, Caim era perfeitamente habilidoso nesses tratamentos simples. Logo, Guguate abriu os olhos. Só então Caim começou a tratar os ferimentos de Blaziken. O senhor, Ramos, com um sorriso sereno no rosto, observava Caim ir e vir, acariciando suavemente seu antigo parceiro com uma das mãos enquanto assentia repetidamente. A fonte deste conteúdo é novelfree.net. Ele é um bom rapaz, disse o senhor. Ramos para si mesmo. Assim que tudo terminou, Caim deu um tapinha no ombro de Blaziken, reconhecendo seu esforço. Senhor, Ramos, muito obrigado, expressou Caim, demonstrando sua gratidão. Jovem Caim, que tal vir comigo até o topo da árvore para dar uma olhada? Sugeriu o senhor. Ramos, mantendo o sorriso e sem mencionar a batalha. Caim assentiu com a cabeça. Após recolher Blaziken para sua Pokébola, ele seguiu o senhor. Ramos até o topo da árvore. O topo daquela árvore era onde o senhor Ramos costumava morar, e ocasionalmente batalhas de ginásio também eram realizadas lá. Afinal, falando estritamente, aquela árvore em si era um ginásio. Eles subiram uma série de degraus tortos e irregulares até chegarem ao topo. Ali, uma grande plataforma se estendia para fora, com um campo de batalha em seu centro. Ao redor da árvore cresciam plantas que o senhor Ramos cuidava regularmente. Ao chegar, o senhor Ramos pegou uma tesoura e começou a podar algumas plantas, dando-lhes forma. Era evidente que as plantas estavam prosperando, um testemunho do cuidado do senhor Ramos. Na extremidade da área, em uma pequena plataforma elevada, havia uma espécie de minúscula biblioteca com prateleiras densamente repletas de livros. Quando não tenho mais nada para fazer, leio aqui, tomo chá e cuido das plantas, disse o senhor Ramos com um sorriso. Eles se sentaram ao redor de uma mesa redonda no centro da pequena biblioteca. Alguns assistentes da academia, ou talvez aprendizes, trouxeram 2 xícaras de chá. O aroma fresco do chá encheu o ar, revigorando Caim. Experimente este chá. Eu mesmo cultivo, disse o senhor Ramos, soprando delicadamente as folhas flutuantes antes de tomar um gole. Seu rosto demonstrava uma expressão de deleite. Caim também pegou sua xícara e tomou um gole. Uma sensação familiar que ele não sentia há muito tempo invadiu. Desde que chegou a este mundo, essa foi apenas a segunda vez que ele provou o chá. Embora tivesse um gosto ligeiramente amargo, lembrou Caim de sua vida na Terra. Após beber, ele sentiu seu corpo relaxar. Ao notar a mudança em sua expressão, o senhor Ramos sorriu ainda mais. Jovem Caim, não se pressione demais. Às vezes é preciso relaxar. Há muitas coisas boas neste mundo, você deveria explorá-las mais, aconselhou sabiamente o ancião. Embora Caim escondesse bem seu estresse, para alguém como o senhor Ramos, que estava perto dos 100 anos, ele era claramente visível. A luz do sol filtrava-se pelas folhas, projetando padrões sobre elas, enquanto o amargor do chá gradualmente se transformava em doçura em suas bocas. Enquanto bebiam, o jovem e o mais velho logo começaram uma conversa animada. Caim pediu conselhos ao senhor Ramos sobre técnicas de cultivo de plantas. Algumas coisas não podiam ser encontradas em livros ou registros, eram conhecimentos que o senhor Ramos havia adquirido ao longo de décadas de experiência, existindo apenas em sua mente. O senhor Ramos chegou a dar a Caim um livro que havia escrito em seu tempo livre, repleto de anotações pessoais sobre técnicas de cultivo. Como preferia os métodos tradicionais, não usava computadores e escrevia tudo à mão, considerando isso uma forma de cultivar o caráter. Na despedida, o senhor Ramos também lhe deu um grande saco de chá que ele mesmo havia cultivado. Beber chá era uma excelente maneira de aliviar o cansaço físico e mental. Caim aceitou de bom grado. Após sair do ginásio, Caim não retornou à cidade de Comarine, mas seguiu para o outro lado da montanha. Do alto da árvore, o senhor Ramos observou em silêncio enquanto Caim se afastava lentamente, assentiu levemente com a cabeça e voltou a cuidar de suas plantas. Enquanto isso, Caim havia entrado na Rota 12. A Rota 12, também conhecida como Estrada Forragem, era repleta de campos gramados e inúmeros ranchos, entre eles um que chamou particularmente a atenção de Caim, onde Guguate e Esquido foram criados. É claro que esses ranchos tinham donos. No entanto, além dos Pokémon que viviam nos ranchos, havia grupos selvagens em certas áreas.
Apesar de os animais selvagens Gogoat e Esquido serem fortes, os fazendeiros não conseguiram capturá-los e simplesmente os deixaram vagar livremente. Felizmente, esses Pokémon não tinham temperamentos agressivos e costumavam aparecer perto dos ranchos para pastar. O alvo de Caim eram precisamente aqueles animais selvagens, Gogoat e Esquido. Capturar Pokémon nos ranchos não era uma opção apropriada, especialmente considerando seu status como membro da Liga. Além disso, esses Pokémon eram perfeitos para Blaziken e os outros treinarem e batalharem. Além de Gogoat e Esquido, também havia outros Pokémon interessantes na área. Entre eles estavam Tauros, Marip e outros Pokémon herbívoros, todos valiosos. O conhecimento adquirido com o Senhor Ramos foi registrado pelo sistema e transmitido ao subsistema Porygon 2, o que permitiria um melhor cuidado com as plantas e os Pokémon do tipo Gama na ilha. Caminhando lentamente para longe de Komarine City, uma vasta pradaria logo se abriu diante de seus olhos. A grama verde e o céu azul se misturavam no horizonte. Na grama, muitos Pokémon se moviam despreocupadamente. Era um verdadeiro paraíso Pokémon. Caim evitou o caminho oficial estabelecido pela Liga, já que nessas trilhas só se encontravam Pokémon de fazenda, que não podiam ser capturados. Como essa área era remota, ele quase não encontrou ninguém depois que saiu da rota oficial. Caim libertou seus Pokémon, Blaziken, Daron, Pupitar, Politoed e Swampert. Swampert, que estava pronto para participar da batalha de ginásio, redirecionou sua energia armazenada para lutar contra Pokémon selvagens. Embora a maioria dos Pokémon na área fosse do tipo Gama, que o colocava em desvantagem, Swampert não se importava. Havia inúmeros Pokémon na Gama, Victreebel, Sunflora, Oddish e Pipa apareciam por toda parte. Também havia pequenos grupos de Gogoat e Esquido. Blaziken, como líder do grupo, foi o primeiro a atacar o Victreebel. Então eles começaram a enfrentar o Gogoat e o Esquido. Não havia dúvida de que os Pokémon selvagens nesta área eram bastante fortes. Capítulos 914 a 912 A Trombeta de Xerinês. A forragem Road era muito larga. Caim havia parado intencionalmente nessa área para capturar alguns Gogoat Esquido, o que custou bastante tempo. No entanto, essa pausa permitiu que seus Pokémon tivessem muitas oportunidades de combate. No primeiro dia, Caim capturou 4 Gogoats e 10 Esquidos. No segundo dia, ele capturou 5 Gogoats e 12 Esquidos. No terceiro e quarto dias, sempre que chegava a um novo local, a primeira coisa que fazia era procurar vestígios desses Pokémon. Naturalmente, durante o processo de captura, houve momentos de forte resistência, então Blaziken e Swampert travaram muitas batalhas. Caim permaneceu neste prado durante 6 dias inteiros. Ao final desses 6 dias, ele havia capturado um total de 34 Gogoats e 70 Esquidos. Pode-se dizer que, além dos donos dos ranchos, a maioria dos Gogoat Esquido no prado estava agora nas mãos de Caim. Esses mais de 100 Pokémon representavam uma grande fortuna. Independentemente do seu nível ou potencial, cada um deles era um recurso valioso. Antes de transferi-los para a ilha, Caim pediu a Porygon 2 que organizasse um espaço ali para criar um pequeno prado onde pudessem viver. Com essa aquisição, a ilha teria um fornecimento estável de leite e o excedente poderia ser vendido. Já que Caim havia criado Pokélocos especiais para maximizar a produção de leite de Miltank, fazer o mesmo para Gogoat não seria um problema. Com algumas técnicas especiais, ele também poderia aumentar a velocidade de reprodução do Gogoat. Não demoraria muito para que Caim tivesse seu próprio rancho. Ele poderia até competir com a família de Whitney no fornecimento de leite. Os Pokémon da ilha poderiam desfrutar de leite fresco diariamente, o que beneficiaria muito o seu desenvolvimento. Essa foi a principal razão pela qual Caim decidiu dedicar tanto tempo a essa tarefa. Era a noite do sexto dia. Caim e seus Pokémon estavam na beira do prado, ao lado de um rio-lago que desaguava no grande oceano de Kalos. Atravessar aquele rio os levaria para perto da cidade de Shallow. Ele decidiu descansar ali durante a noite. No dia seguinte, usaria Figum para atravessar o rio e continuar sua jornada. De certo ponto de vista, Shallow City foi a origem da mega evolução no mundo Pokémon. Sentado ao lado da fogueira, Caim estava rodeado por seus Pokémon, Haltz, Blaziken, Dairon, Pupitar, Politoed, Swampert e Carbink, que haviam sido libertados recentemente. Kalos foi o local de origem de Carbink, e talvez ele pudesse encontrar algo para acelerar sua evolução. O diamante na cabeça de Carbink já apresentava uma tonalidade rosa perceptível. Se o ministro Carbink o visse agora, provavelmente conseguiria adivinhar em que se encontra.
No entanto, Caim não permitiu que o ministro Kabink se aproximasse de Kabink tão facilmente. Enquanto Haltz e Kabink brincavam perto da fogueira, eles pararam de repente. Eles estavam voando para o outro lado do rio, além de Caim. Ao mesmo tempo, os 5 no braço de Caim, que estavam adormecidos há muito tempo, começaram a piscar. Na escuridão da noite, o brilho tênue dos símbolos era bastante perceptível. Ao perceber o comportamento incomum de seus Pokémon e o brilho do Zunon, Caim virou a cabeça rapidamente. Na floresta do outro lado do rio, uma luz radiante brilhava, fazendo com que as pupilas de Caim se contraíssem instintivamente. Blaziken e os outros também pareceram pressentir algo e lentamente se levantaram, posicionando-se ao lado de Caim. Diversas faixas de luz multicoloridas podiam ser vistas, mas a fonte da luz estava escondida pela floresta. Caim teve um pressentimento. Sem hesitar, ele lançou a Pokébola de Figon, recolheu todos os seus Pokémon, exceto Haltz e Kabink, e, apesar da noite, dirigiu-se para a fonte de luz. Figon, percebendo a urgência de Caim, bateu as asas mais rapidamente. Haltz e Kabink continuaram olhando fixamente para a luz distante, como se algo os estivesse chamando. À medida que se aproximavam, os 5 no braço de Caim piscavam com mais frequência. Mas, quando estavam prestes a chegar, a luz desapareceu repentinamente. Junto com a luz, o brilho do Zunon também desapareceu. Após o desaparecimento da luz, Haltz e Kabink finalmente recuperaram o controle. Com expressões confusas, eles não entenderam o que acabara de acontecer. Era como se tivessem perdido completamente o controle de seus corpos. Mesmo com a luz apagada, Caim não quis parar. Ele estava perto. Seguindo as instruções de Caim, Figon pousou na floresta onde a luz havia brilhado anteriormente. Havia uma nascente rasa de água cristalina e nenhum outro Pokémon estava presente. Na lama ao redor da nascente havia 4 pequenos buracos, como se fossem pegadas. A nascente não parecia ter nada de especial, apenas estava extremamente limpa. Ao examinar mais atentamente as árvores e plantas ao redor da área, Caim percebeu que a vegetação era muito mais exuberante do que em outras áreas. Leia a versão completa somente em 9ff46cr e .net. Isso confirmou sua suspeita. Foi Xerneas, pensou Caim, olhando fixamente para a fonte. O Pokémon lendário de Kalos, conhecido por conceder energia vital, Xerneas. Um Pokémon do tipo Fada. Caim demais imaginara que pudesse encontrar Xerneas ali. Embora não o tivesse visto diretamente à luz da floresta, o comportamento estranho de Haltz e Kabink e a vegetação exuberante lhe davam 80% de certeza de que o Pokémon desaparecido era Xerneas. Somente um Pokémon lendário poderia ativar o nome em seu braço. Caim observou atentamente a fonte e notou algo refletindo a luz do luar. Em vez de enfiar a mão na água, ele usou seus poderes psíquicos para recuperar o objeto. Era algo parecido com uma antena, emitindo um brilho branco suave, como se refletisse a luz da lua. Caim examinou o objeto com sistema. Nome do item: Chifre de Xerneas. Descrição: um dos chifres secundários do Pokémon lendário Xerneas. Esses chifres caem periodicamente e crescem novamente. Este é um deles. Função: desconhecida. Nota: embora o chifre tenha perdido grande parte de seu poder após a queda, ele ainda contém uma quantidade considerável de energia do tipo Fada. Aí não conseguia acreditar que os chifres de Xerneas pudessem cair. Os 8 chifres principais de Xerneas eram brancos, e deles cresciam esses chifres secundários, que mudavam de cor quando Xerneas usava sua energia. A julgar pelo tamanho dessa garrada, devia ser uma das secundárias, que havia perdido sua cor original após se despender de Xerneas. Fim do capítulo. Capítulo 915 e 913, Cabim. Aí não tinha certeza se aquela lanterna havia sido deixada ali intencionalmente por Xerneas ou se simplesmente havia parado ali por acaso. Sendo Xerneas um Pokémon lendário do tipo Fada e, além disso, um dos melhores, até mesmo um único fio de cabelo que cai de seu corpo não poderia ser subestimado. Assim como um fio de cabelo de mel aumentou drasticamente o poder psíquico de Zolkin. Claro, isso se devia principalmente ao fato de conter o sangue de mel. Essa lanterna era claramente de um nível superior ao do cabelo, pelo menos comparável ao nível do sangue. Seu valor era incalculável. Quando Cain recuperou a lanterna, Haltz e Kabink fixaram os olhos no objeto que ele segurava. Kabink, devido à sua natureza tímida, não demonstrou muita reação. No entanto, Haltz parecia prestes a saltar e agarrá-lo. Cain sorriu para eles, mas não entregou o objeto.
Ele ainda não havia determinado sua função específica nem compreendido qual poderia ter sido a intenção de Sheyness. Considerando as capacidades de Sheyness, ela não teria deixado aquela antena ali sem um motivo. Tinha que haver um propósito. No entanto, como Caim não conseguia ver, não havia como perguntar. Embora Xerneas seja um Pokémon lendário, ele tem um temperamento muito dócil. Normalmente, quando vê humanos, simplesmente se retira silenciosamente sem demonstrar agressividade, a menos que alguém realmente provoque isso. Por outro lado, o outro Pokémon lendário da região de Kalos, Yveltal, não é tão razoável. Um representa a doação da vida, enquanto o outro simboliza a absorção da vida. São Pokémon opostos. Segundo a lenda, Yveltal causou grande destruição nas florestas e foi detido por Xerneas, após o que se transformou em um casulo de destruição e adormeceu em algum lugar de Kalos. Ninguém sabe exatamente onde. Aim permaneceu mais um pouco no local, certificando-se de que não havia mais nada que pudesse recuperar e então partiu nas costas de Figon. Após sua partida, outro Pokémon apareceu perto da nascente. Seus dois olhos azuis, com uma cruz no centro, observavam o Figon desaparecer no horizonte, embora fosse impossível dizer o que ele estava pensando. Atraído por Xerinês, Caim atravessou o rio sem demora. Como as coisas tinham acontecido dessa forma, ele decidiu não descansar e voou diretamente para os arredores da cidade de Shallow. Quando o céu começou a clarear, Caim chegou à cidade, carregando Halt nos braços, enquanto ao seu lado caminhava Cabin, cujo diamante em sua testa agora brilhava em rosa. Ele dirigiu-se diretamente ao centro Pokémon. Eles alugaram um quarto e Caim desabou na cama, fechando os olhos. O que ele precisava investigar em Shallow City podia esperar. Enquanto estava deitado ali, Caim continuou a refletir sobre o propósito de Xerneas. De repente, uma ideia lhe ocorreu e ele se sentou rapidamente. Isso surpreendeu Haltz e Kabink, que acabavam de se acomodar. Caim encarou Haltz por um tempo antes de balançar a cabeça lentamente e voltar seu ar para Kabin. Se houvesse algum Pokémon ao seu lado que pudesse interessar a Xerneas, sem dúvida seria Kabin. Ou melhor, Kabink em meio à sua mutação. Afinal, ambos eram Pokémon do tipo Fada. Quando Kabink evolui para Diancie, ele também pode possuir o poder de conceder vida. A diferença é que Xerneas pode dar vida a todos os seres vivos, enquanto Diancie só pode fazer isso com Kabin. Mas continua sendo um poder da mesma origem. A princípio, Caim pensou que talvez tivesse sido o talento excepcional de Haltz que atraiu Xerneas. Mas, refletindo melhor, considerando a experiência de Xerneas, é provável que ele já tivesse visto muitos Pokémon extraordinários. Portanto, só poderia ser Kabink sofrendo mutação. Essa era a única explicação que fazia sentido. Para confirmar sua hipótese, Caim retirou a antena. Ao avistarem a antena, Haltz e Kabink imediatamente se animaram. À luz do dia, a antena parecia uma corneta de marfim impecavelmente branca sem o brilho fluorescente que apresentara durante a noite. Caim ativou os recursos de varredura e análise eficiente do sistema, posicionando a antena sobre Cabin. Ao ver Caim colocar a antena em Cabin, Haltz mostrou uma expressão de decepção, com inveja nos olhos em relação a Cabin. No entanto, não se deteve nesse assunto. Os pensamentos infantis são sempre puros. Se o treinador não me deu o objeto, provavelmente foi porque ele era mais adequado para outra pessoa. Era só um pouquinho de ciúme. Sim, estou com inveja. Ao entrar em contato com a antena, Kabink sentiu como se uma força adormecida dentro de seu corpo estivesse começando a despertar. Ain acompanhou de perto os resultados da varredura e da análise do sistema. O progresso da mutação de Kabink, medido até a milésima parte, começou a avançar. Normalmente, mesmo um progresso de um milésimo levaria muito tempo, mas agora, apenas com o contato com a antena, o avanço foi 10 vezes mais rápido. Então é isso, pensou Caim. Seria a energia no corpo de Cabin que estava despertando e havia sido sentida por Xerneas. Ou teria sido simplesmente uma coincidência e Xerneas tivesse deixado alguma energia para ajudar Cabin. Independentemente do motivo, Cabin obteve um benefício enorme. A antena não apenas acelerou seu processo de mutação, mas também purificou sua energia do tipo fada. Embora também pudesse ser útil para Haltz, já que ambos compatiam, o tipo fada era claramente mais adequado para Karin. Havia algo que Caim não entendia. Por que Genês queria ajudar Cabin? Se tudo seguisse seu curso natural, deveria existir um reino diamante na região de Kalos. No entanto, ele não tinha certeza se Diancie havia aparecido. Novos capítulos publicados em 91fi.net.
Ele não conseguiu descobrir. Ele decidiu não pensar mais nisso por enquanto. O aparecimento de Xerneas já havia sido uma surpresa. Nessa jornada pela Estada Forrage, além de capturar vários Goguat Esquido, os Pokémon de Caim também ficaram mais fortes. Aquele que mais progrediu foi Blaziken. Como os oponentes eram principalmente Pokémon do tipo Brahma, Blaziken tinha vantagem de tipo, então ele se tornou o lutador principal, alcançando o nível 5 e 9, um Etupeto de entrar no nível avançado. Além de Blaziken, Lairon alcançou o nível 30 e 6 e Pupitar alcançou o nível 30 e 8. Ambos estavam se esforçando para subir de nível. Tendo acumulado tempo e experiência suficientes, eles só precisavam atingir o nível certo para evoluir. Após evoluírem, eles poderiam mostrar seu verdadeiro potencial. Embora seus níveis não estivessem muito atrás dos de Blaziken, a diferença em batalha estava se tornando cada vez mais evidente. Ambos os Pokémon eram determinados. Do segundo grupo de Pokémon de Caim, apenas eles permaneceram e, embora não o dissessem abertamente, no fundo tinham um forte desejo de se aprimorarem. Além deles, Swampert vinha lutando há vários dias, mas seu nível permanecia estagnado em 49, apenas tangenciando o nível quase elite. Politoed também subiu de nível, chegando ao nível 43. De modo geral, o segundo grupo de Pokémon de Caim estava começando a alcançar os outros. Em breve, eles seriam capazes de enfrentar batalhas importantes, principalmente depois que Blaziken pôde Mega evoluir. Quando atingisse o nível certo, se tornaria um dos trunfos de Caim, uma carta capaz de liberar um poder extraordinário em momentos críticos. Capítulos 916 a 914 Infiltrando a Torre da Maestria. A Torre da Maestria é o edifício mais emblemático da cidade de Shallow. De certa forma, é bastante semelhante à Torre Pisma em Lumiose City. Embora a Torre Pisma também sirva como ginásio em Lumiose City, a Torre da Maestria cumpre a mesma função para o ginásio de Shallow City. A diferença reside no fato de a Torre Pisma ser uma estrutura moderna e tecnologicamente avançada, enquanto a Torre da Maestria é uma construção antiga com uma longa história. Desde tempos remotos, a Torre da Maestria tem sido propriedade privada de uma família proeminente na cidade de Shallow. Quando a Liga Pokémon foi estabelecida na região de Kalos, a cidade de Shallow precisava de um ginásio oficial e o patriarca daquela família foi nomeado seu primeiro líder de ginásio. Assim, a Torre da Maestria também se tornou o ginásio da cidade de Shallow. Embora qualquer desafiante possa acessar os níveis inferiores, os andares superiores permanecem fechados ao público, guardando os segredos que esta família não deseja revelar. Dizem que talvez um dia esses segredos sejam revelados, especialmente após a descoberta da Mega Evolução. Mas, por enquanto, essa linhagem considera a capacidade de Mega evoluir uma habilidade exclusiva de sua família. Na verdade, eles próprios não compreendem totalmente o conceito de Mega Evolução, sabem apenas que Lucario possui uma forma evolutiva especial. Cada geração da família teve Lucario como seu Pokémon emblemático, o que demonstra sua grande força e tradição. Claramente, Caim não poderia simplesmente entrar como um desafiante se quisesse descobrir os verdadeiros segredos da torre. Embora essa opção me desse acesso, não revelaria nenhuma informação confidencial. A única solução era infiltrar-se secretamente, algo que Caim já havia planejado desde o início. Sem se demorar em Shallow City, ele partiu rapidamente para Josenditon. Ao longo do caminho, Halt discretamente deixou marcadores de coordenadas psíquicas como pontos de referência. Após um dia inteiro de viagem sem parar, Caim chegou à cidade e fez o check-in no centro Pokémon local. Depois de alugar um quarto, ele se trancou lá dentro para fazer os preparativos. Naquele instante, Caim voltou à sua aparência habitual. Depois de usar uma máscara por tanto tempo, ele quase havia se esquecido de como era seu próprio rosto. Seu rosto atraente já havia sido esquecido por muitos. Ao trocar de roupa, percebeu algo interessante. Havia crescido consideravelmente nos últimos meses. Aos 16 anos, estava em pleno estirão de crescimento e já media 1,76 metros. Não era de admirar que suas roupas antigas estivessem apertadas. Após vestir um traje de infiltração preto, Caim, com a ajuda do teleporte de Haldos diversas vezes, retornou à floresta perto da cidade de Shallow. A Torre da Maestria não estava diretamente ligada à cidade, ela se erguia como uma ilha separada na baía. Somente durante a maré baixa, ao pôr do sol, era possível alcançá-la a pé. Caim optou por voar diretamente até lá montado em Ontifou. Por sorte, Ontifou era grande o suficiente para carregá-lo em viagens curtas. Ambos vestidos completamente de preto, eles se moviam pelo céu noturno sem serem detectados. Como um som suave, Caim saltou das costas de Ontifou para o chão da ilha.
Ele mal fez barulho, inaudível para qualquer pessoa por perto. A área ao redor da torre pertencia à família proprietária. Assim como Caim transformara sua ilha em um rancho, essa família transformara sua em um castelo fortificado. Após observar a área e confirmar que não havia patroas, Caim avançou em direção à torre. Uma fina camada de energia psíquica cobria seus pés, impedindo-o de deixar pegadas ou fazer barulho. Experiente em infiltrações noturnas, ele trouxe consigo o Evil e Onshful, Pokémon ideais para missões furtivas. Gengar foi à frente para explorar o terreno e abrir caminho. A menos que se deparassem com um oponente extremamente poderoso, era praticamente impossível serem detectados. Eles rapidamente chegaram à base da torre. Caim fez um sinal para Onshful subir com ele. Segurando uma de suas garras e usando seu próprio poder psíquico para se manter suspenso, Caim subiu sem atrapalhar o voo do Pokémon. Weavile escalou as paredes usando as festas entre os tijolos, enquanto Gengar já havia espiado por cima da borda superior, confirmando que o caminho estava livre. Caim evitou os andares públicos e dirigiu-se diretamente para os andares superiores. Do alto, ele podia ver um enorme salão com uma majestosa estátua de Mega Lucario, o primeiro de seu tipo pertencente a essa família. Este Pokémon foi provavelmente o primeiro caso registrado de Mega Evolução no mundo Pokémon. Futuras pesquisas do professor Sycamore sobre Mega Evolução deverão muito a esta família. Caim entrou cuidadosamente por uma janela no topo da torre. A atmosfera exalava uma sensação de antiguidade e decadência, um testemunho de sua longa história. Junto com seus 3 Pokémon, Caim buscou informações sobre a Mega Evolução. O lugar mais provável para encontrá-lo era no escritório do líder de ginásio Gukim. Encontre o lançamento mais recente em Novel Tio Firitil Net. Esse homem excêntrico usava principalmente Pokémon do tipo lutador. Caim conhecia pelo menos 2 deles, um Lucario, uma herança de família, e um Blaziken, igualzinho ao de Caim. Gengar, abra a porta, ordenou Caim telepaticamente após confirmar que o quarto estava vazio. Gengar zerou-se pela festa e abriu a porta por dentro. A sala era uma biblioteca repleta de livros e com uma grande escrivaninha central. Caim ativou a função de escaneamento do sistema para procurar títulos que contivessem informações sobre Mega Evolução. Enquanto folheava um livro sobre a história da família, Gengar fez um sinal urgente. Capítulos 917 a 915. A riqueza move o coração. Caim descobriu um mecanismo oculto dentro do escritório. Embora já tivesse explorado vários cômodos anteriormente, todos estavam vazios. Pareciam ser quartos de hóspedes e não continham nada de valor. Ao entrar no escritório, ele esperava encontrar informações relevantes nos livros, mas não foi o que aconteceu. No entanto, foi nesse momento que Caim detectou um mecanismo secreto dentro da sala. Era um vaso que podia ser girado. Quando ele o girou, as estantes deslizaram para os lados, revelando um cômodo secreto. Caim não hesitou em entrar. As paredes da sala secreta estavam cobertas por inscrições densamente esculpidas. Uma rápida olhada revelou que eles descreviam a descoberta da Mega Evolução e como ela foi transmitida ao longo do tempo. O texto falava sobre a Mega Evolução de Lucario, bem como sobre as Mega Pedras e a pele-chave necessárias para alcançá-la. Segundo as inscrições, após descobrirem a Mega Evolução de Lucario, a família proprietária do local começou a procurar por mais Mega Pedras de Lucario, acumulando também um grande número de pele-chave. No entanto, encontrar Mega Pedras de Lucario provou ser extremamente difícil, quase impossível. Em vez disso, eles conseguiram coletar inúmeras pedras-chave. Todos eles estavam guardados naquela sala. Além disso, como Lucario era o Pokémon emblemático da família, eles desenvolveram um método de treinamento muito detalhado e eficaz para criá-lo. Ao ler essas informações, Caim sentiu grande interesse não apenas na Mega Pedra de Lucario e na coleção de pedras-chave, mas também no método de treinamento que eles usavam para criar Lucario. Afinal, Caim tinha um ovo de Riolu, e uma vez que ele ecodisse, esse conhecimento poderia ser de grande utilidade para ele. O restante das inscrições não estava relacionado à Mega Evolução. Elas simplesmente relatavam as conquistas de cada líder da família ao longo das gerações. O patriarca atual, o Kim, ainda não havia inscrito nada na parede. Talvez ainda não tivesse chegado a hora, ou talvez ele não tivesse feito nada digno de reconhecimento. No entanto, era inegável que essa família havia sido poderosa no passado. Em seu auge, eles governavam toda a cidade de Chalor e seus arredores, tendo a Torre da Maestria como seu centro de poder. Mas agora, sua influência havia sido reduzida ao mínimo. Tudo o que restava era a Torre da Maestria.
E com a chegada da Liga Pokémon em Kalos, a família foi obrigada a depender dela para manter a Torre da Maestria. Por isso, decidiram construir o ginásio debaixo da torre. Após ler as inscrições, Caim voltou sua atenção para a única mesa da sala. Era uma mesa antiga, mas perfeitamente conservada e feita com materiais de alta qualidade. O que mais chamou a atenção de Caim foi o objeto que estava sobre a mesa. Um livro grosso, com capa dura feita de um material semelhante a couro, claramente marcado pela passagem do tempo. Ao abri-lo, a primeira página exibia as palavras Manual de Treinamento do Lucario. Este era o livro que Caim esperava encontrar. Mas o que ele não percebeu de imediato foi uma leve energia azulada que emanava de suas páginas quando ele as tocava. Quando finalmente percebeu, imediatamente usou seus poderes psíquicos para contê-lo. Era o poder da aura. Ele suspirou aliviado. Felizmente, a energia não havia escapado. Novos capítulos do romance são publicados em novel.centradofie.net. Era de se esperar que uma sala secreta como essa tivesse medidas de segurança ou alarmes. O mecanismo de proteção estava escondido entre os objetos sob a mesa. Caim conteve firmemente a energia da aura com suas habilidades psíquicas para impedir que ela se espalhasse. Para evitar maiores problemas, ele decidiu guardar o livro imediatamente e analisá-lo mais tarde. Além desse livro, a mesa não continha nada de interessante. Ele abriu a gaveta. O que ele viu lá dentro deixou-o sem fôlego. Terrível. Essa era definitivamente uma família com séculos de história. Sua capacidade de coleta era incomparável. Uma gaveta cheia de pedras-chave. Embora as pedras-chave não fossem tão valiosas quanto as mega-pedras, elas ainda eram extremamente raras. Elas podiam ser usadas com qualquer Pokémon que tivesse uma mega-pedra compatível. Seriam estas todas as pedras-chave que a família reuniu ao longo dos anos. Além disso, dentro da gaveta havia duas mega-pedras diferentes. Não pareciam ser para Lucario. Mas, independentemente de a qual Pokémon pertencessem, seu valor era imensurável. Caim ficou tentado, mas não tomou nada imediatamente. Ele percebeu uma barreira de aura envolvendo tanto as pedras-chave quanto as mega-pedras. Era uma barreira mais poderosa do que aquela descrita no livro. Ele poderia quebrá-lo, mas isso alertaria quem estivesse ligado a ele. Muito provavelmente o próprio Guquinho, que naquele momento provavelmente estava dormindo. Embora essa família estivesse em declínio, Caim não subestimou Guquinho. Ele era um ancião experiente, com um Lucario e um Blaziken. Segundo a tradição familiar, apenas quem conseguisse alcançar a mega evolução de Lucario poderia se tornar o patriarca e líder de ginásio. Seu Lucario já era quase de nível elite antes da mega evolução, então seu poder após a transformação deve ser aterrorizante. Caim segurou a energia da aula em sua mão enquanto meditava. A razão me dizia que não devia tocar em nada, mas seu instinto gritava para não deixar essa oportunidade escapar. Retornar à Torre da Maestria não seria fácil. Jengar, impeça qualquer um que tente se aproximar, ordenou Caim. Ele finalmente tomou sua decisão. O desejo de fortuna era demasiado forte. Esse foi o momento perfeito. Capítulos 918 a 916 Perseguição. Após se certificar de que todos os seus Pokémon estavam prontos, Caim usou seus poderes psíquicos para enfaixar a própria mão. O sucesso dessa operação dependia de se ele conseguiria levar consigo aquelas valiosas pedras-chave e mega-pedras. Na verdade, obter os itens não foi a parte difícil, o complicado foi sair sem incidentes e sem revelar sua identidade. Felizmente, o pior que poderia acontecer naquela noite era ser descoberto, mas sua identidade como membro da equipe Rocket não seria revelada. Assim que recebeu os sinais de seus Pokémon, Caim tomou sua decisão e, o mais rápido possível, atravessou a fina barreira de energia da aura, armazenando todos os itens em seu espaço de armazenamento. Ele conseguiu. Era hora de recuar. No instante em que Caim entrou em contato com a barreira de aura, em uma sala no topo da Torre da Maestria, os olhos de Guquin se arregalaram. Duas longas sobrancelhas brancas pendiam de sua testa até as bochechas, conferindo-lhe uma aparência peculiar. Apesar da idade avançada, como treinador de Pokémon do tipo lutador, seu corpo permanecia forte. Com um movimento rápido, ele saltou da cama e ficou de pé. Sem perder um segundo, ele pegou duas Pokébolas ao lado da cama e correu direto para a biblioteca, sem nem mesmo calçar os sapatos. Ele jamais imaginaria que alguém se infiltraria na Torre da Maestria. Desde o declínio de sua família, não restaram muitos objetos de valor na torre.
As únicas coisas que ele considerava verdadeiramente importantes eram aquelas pedras especiais transmitidas através de sua família. A barreira da aura foi ativada. Enquanto corria pelos corredores, ele sentiu uma presença e, sem hesitar, lançou duas Pokébolas. Um Blaziken e um Lucario apareceram no corredor. Não muito longe dele, uma sombra flutuava na escuridão, preparando-se para atacar. Era um Gengar. Ao ver Gengar, o rosto de Gukin escureceu ainda mais. O intruso estava bem preparado. Ele sabia que Gukin era especialista em Pokémon do tipo lutador e havia trazido um Pokémon do tipo fantasma para interferir. Blaziken, planos e chamas. Lucario, esfera de aura. Ataques físicos não eram a melhor opção contra um Pokémon do tipo fantasma como Gengar, mas ataques especiais eram outra história. Gengar viu a onda de fogo e a esfera de energia azul atravessando as chamas sem ser afetado. Rapidamente, ele lançou duas bolas sombrias e deslizou pela parede, fugindo em direção à biblioteca. Pum, pum. As explosões ecoaram por toda a torre. O barulho acordou todos na ilha e, logo em seguida, as luzes começaram a acender uma a uma. Passos e vozes podiam ser ouvidos enquanto as pessoas corriam para o andar superior da torre. Caim, após coletar todas as pedras-chave e mega-pedras, aproximou-se da janela e esperou. Quando Gengar retornou à sua sombra, Caim lembrou-se de Weavile, que ainda estava reforçando a porta da biblioteca com gelo. Então, sem hesitar, saltou pela janela junto com Onchfro. O ar frio da noite bateu em seu rosto enquanto ele se agarrava às pernas de Onchfro, voando em direção à floresta na margem oposta. Se ele conseguisse chegar à floresta, o perigo teria desaparecido. Teoricamente, a família especializada em Pokémon do tipo lutador não deveria ser muito habilidosa com Pokémon do tipo voador. Bom, pouco depois de Caim e o Anshrow saltarem da janela, a porta da biblioteca, congelada por Weavile, foi arrombada. Chamas intensas varreram a sala, indiferentes ao destino dos livros. Pesquise no Google por 9fire.net. Claramente, ele havia tocado num ponto muito sensível da família proprietária do local, a ponto de eles não se importarem mais com a destruição que isso poderia causar. O Kim aproximou-se da janela e, sob a luz do luar, vislumbrou uma sombra voando em direção à floresta. Sua expressão ficou ainda mais sombria. Ele não precisava verificar o quadro para saber o que havia sido roubado. Como o ladrão poderia saber com tanta precisão o que eles estavam procurando? Quem era essa pessoa? Não demorou muito para que um grupo de pessoas chegasse. Pai, gritou um homem de meia idade. Era Colette, filho de Gukim e futuro pai de Corrina. Sem hesitar, Colette subiu na beira da janela e saltou para o vazio. Ao cair, ele lançou uma Pokébola, da qual emergiu um Heracross para pegá-lo no ar. Em pé sobre suas costas, ele perseguiu a sombra que fugia. Gukim observou o filho perseguir o ladrão. Quis impedi-lo, mas ao se lembrar do que havia sido pedido, baixou a mão lentamente. Ele esperava que Colette pudesse recuperar esses itens. No entanto, um sentimento perturbador o dominou. Seu fio pode estar em perigo. Aim, no meio de sua fuga, percebeu a perseguição. Ele não esperava que alguém o seguisse com um Heracross. Seus olhos brilharam firmemente. Quem quer que o estivesse perseguindo havia cometido um erro fatal. Se tivesse sido Gukim, Caim teria fugido sem olhar para trás. Mas agora... O céu noturno tornou-se o palco de uma caçada. Duas sombras voavam uma após a outra, secando a floresta. Onchfro pousou, e Caim desapareceu na densa floresta sem parar. Colette também pousou rapidamente e liberou outro Pokémon, Mienshao. Mienshao siga o rastro dele. Com o ar frio e determinação inabalável, Colette estava pronto para recuperar o legado de sua família. Era seu dever como pai e herdeiro de sua linhagem. Capítulos 919 a 917. Intenção de matar. Assim que pousou, Caim rapidamente se escondeu na densa floresta. Se fosse apenas uma questão de habilidades furtivas em um ambiente florestal, Caim estava confiante de que sua capacidade de se esconder superava em muito a de seu perseguidor. No entanto, por algum motivo, seu perseguidor parecia capaz de rastreá-lo com precisão, mantendo-se sempre por perto. E pior, sua velocidade era impressionante. Nesse ritmo, não demoraria muito para que ele o alcançasse. Dada a situação atual, mesmo que Caim usasse o poder do 5-Nom para abrir um espaço alternativo, provavelmente não teria tempo suficiente para se esconder completamente. Como treinador de Pokémon do tipo lutador, a condição física de seu perseguidor também deve ser excepcional. Caim tomou uma decisão rápida, não podia fugir.
Só lhe restava uma opção: enfrentá-lo em batalha e forçá-lo a recuar ou, idealmente, eliminá-lo por completo. Agora que ele havia se decidido, não havia espaço para hesitação. Seu primeiro passo foi encontrar um terreno adequado para a batalha. Por sorte, seu Pokémon tinha vantagem de tipo sobre o do inimigo. No entanto, o Weavile estava em desvantagem devido à sua fraqueza quádrupla a golpes do tipo lutador. Contudo, essa mesma fraqueza poderia servir como uma isca eficaz para enganar seu perseguidor e fazê-lo baixar a guarda. Usando telepatia, Caim comunicou-se com Gengar, que imediatamente desapareceu em sua sombra. Ao mesmo tempo, enquanto corria, Caim pegou seu dispositivo portátil de transporte de Pokémon e recuperou as Pokébolas de Zolkind e a Altaria, preparando-se para qualquer eventualidade. Se chegasse a hora de enviar a Zolkind para Batar, isso significaria que seu perseguidor teria que morrer sem perguntas. A aparição de Zolkind tornaria muito fácil associar Caim a certos eventos passados, aumentando as suspeitas sobre sua verdadeira identidade. Quanto à altaria, até então, poucas pessoas sabiam que Caim possuía uma altaria de nível Elite. A única vez que ele usou em público foi em Mauville City, quando apareceu como líder da equipe Cell. Assim que foi invocado, o Weavile desapareceu imediatamente entre as árvores. Com a ajuda de Ontifou, Caim saltou e aterrissou na copa de uma árvore. Nesse instante, seu perseguidor, Colê, chegou ao local onde Caim estivera. Quando Caim viu o Pokémon branco pálido que o acompanhava, ele imediatamente entendeu como seu perseguidor havia conseguido rastreá-lo com tanta eficácia. Era o Mienshao, um Pokémon do tipo lutador que, como uma doninha, tinha um olfato aguçado. Não é de admirar que, mesmo depois de Caim ter usado resina de árvore para disfarçar seu cheiro, ele ainda não conseguisse se livrar de seu inimigo. Alguns Pokémon simplesmente possuíam habilidades naturais que superavam em muito as capacidades humanas. Colette, acompanhado por seu Mienshao e Heracross, parou de repente. O rastro de cheiro terminou ali mesmo. Ele estalara em cima. Heracross, use ataque de chifre. Colette ordenou imediatamente. Heracross, já em posição, cavou seu enorme chifre no tronco da árvore com toda a força. Ain havia planejado emboscar seu inimigo, mas agora que fora descoberto, não fazia mais sentido se esconder. Onchflow, use ataque aéreo. Ordenou Caim sem hesitar. Ele se lançou com agilidade, balançando-se entre os galhos e aterrissando em outra árvore próxima. Entretanto, Ontifou, que vinha conduzindo o ataque sob as ordens de Caim, mergulhou de cima. Uma aura azulada o envolvia enquanto descia em alta velocidade. Seu alvo, Heracross. Sendo um Pokémon do tipo inseto e lutador, Heracross era extremamente vulnerável a golpes do tipo voador. Se o ataque de Ontifou acertasse, havia uma boa chance de ser um nocaute instantâneo. Afinal, embora Heracross fosse conhecido por sua força incrível, a resistência física não era seu ponto forte. Heracross, use proteção. Mienshao, use finta. Collet reagiu imediatamente. Desde o início da perseguição, ele havia notado que seu oponente tinha um Pokémon do tipo voador. Como treinador especializado em Pokémon do tipo lutador, ele sempre estava ciente das fraquezas de sua equipe. Onde sempre fizera parte de seus cálculos e precauções. Encontre o lançamento mais recente em NOVLET FF45LFIR e .NET. Um escudo verde brilhante envolveu Heracross pouco antes de Ontifou poder atacar. Sem conseguir alterar sua trajetória, Ontifou colidiu diretamente contra a barreira de proteção. Entretanto, Mienshao, com sua velocidade excepcional, moveu-se rapidamente. Usando suas longas pernas elásticas, ele atacou Ontifou diretamente com um golpe falso. O movimento em si não era particularmente poderoso, mas tinha um efeito muito irritante. Podia fazer o alvo recuar e ficar momentaneamente incapaz de agir. Embora não fosse garantido, a probabilidade de sucesso era bastante alta. Principalmente naquele momento, logo após Ontifou ter executado o movimento e estar mais vulnerável durante a recuperação. Ontifou, use Protect. Gendar, use Tóxico. Arin já havia saltado para outra árvore e se escondido sob seu manto escuro, camuflando-se nas sombras da floresta. Ontifou, sem conseguir se esquivar, ativou a habilidade de proteger bem a tempo de bloquear o ataque de Mienshao. Se tivesse sido atingido e recuado, estaria em sério perigo, cercado por dois Pokémon do tipo lutador. Apesar da vantagem do tipo voador, o tipo sombrio de Ontifou também o tornava vulnerável a golpes do tipo lutador, o que significa que ele ainda sofreria dano normal. Entretanto, Jindar, que havia desaparecido no início da batalha, reapareceu repentinamente perto de Mienshao.
Aproveitando o momento em que Mian Chao estava concentrado em atacar onde Fou, Jindar lançou uma substância roxa e pegajosa diretamente contra ele. Acerto em cheio. Mas naquele momento, Caim percebeu algo. O Mian Chao envenenado era apenas um substituto. Colher não atacou imediatamente. Em vez disso, fixou o olhar em Caim, que permanecia escondido sob a copa das árvores da floresta. Um vidente. Eu sabia que eram vocês. Na região de Kalos, Colher conhecia muito poucos médiums. Mas havia um grupo com o qual ele estava familiarizado. O declínio de sua família começou quando certos médiums interferiram em seus assuntos. Em outras palavras, sua família guardava um profundo rancor contra eles. E agora, ao ver Caim usar telepatia para dar ordens, Colher o reconheceu imediatamente. Ao recordar tudo o que sua família havia sofrido nas mãos de médiums, uma poderosa vontade de matar surgiu dentro dele. Como filho de Gukim e membro de uma família numerosa, mesmo que Colher agora fosse aliado da Liga Pokémon, isso não significava que ele nunca tivesse matado ninguém. Ele havia lidado com muitos médiums que tentaram atrapalhar seus planos, mas nunca havia revelado suas identidades. Havia muitos como ele na Liga. Estar do lado da Aliança não significava que eles tinham as mãos limpas. Caim ficou estupefato ao ouvir o que Colher disse. Ao que tudo indicava, as coisas eram muito mais interessantes do que Caim havia imaginado e, como resultado, a maior parte do ódio havia sido desvirada. Os dois lados entraram em confronto várias vezes e depois se separaram rapidamente. Só então Caim teve tempo de analisar os dois Pokémon de seu oponente. Pokémon, Heracross azul claro. Sexo, masculino. Nível, 55. Tipo, inseto mais lutador. Habilidade, enxame. Item segurado, nenhum. Movimentos do ovo, bid, revenge, seismic toss. Movimentos básicos, estocada de braço, semente de bala, corte noturno, investida, ou ar malicioso, ataque de chifre, resistência, finta, asa aéreo, desgaste gradual, contra-ataque, ataque de fúria, quebra de tijolo, míssil de imobilização, derrubada, mega chifre, combate corpo a corpo, reversão. Movimentos aprendidos, conco, chute baixo. Movimentos TM, proteger, terremoto, ataque duplo, lâmina de pedra, substituir. Fim do capítulo. Capítulos 920 a 918. Médiuns e artistas marciais. Pokémon, Minichal azul. Sexo, masculino. Nível, 57. Tipo, lutador. Habilidade, foco interior. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, resistência, chute baixo, derrubar. Movimentos básicos, esfera de aura, reversão, golpe, meditar, detectar, finta, tapa duplo, rápido, calma mental, palma da força, soco drenante, chute no salto, giro em U, rebote, chute alto no salto. Movimentos aprendidos, soco focalizado, ronco, foco laser, golpe duplo. Movimentos TM, proteger, ataque duplo, tumba de pedra, rasteira, deslizamento de pedra, substituir. Tanto Heracross quanto Mienshao eram de nível quase elite. Além disso, Mienshao também era um Pokémon que havia aprendido a controlar um certo grau de poder de aura. O motivo pelo qual Colher disse que não tinha talento suficiente foi porque não conseguiu capturar um Lucario. Porque capturar um Lucario não exigia apenas força, mas também a sua aprovação. Mas Colher falou nisso e teve que se contentar em capturar o Mienshao. Embora ambos possam usar o poder da aura, a diferença entre eles ainda é muito grande. O ponto mais importante é que, sem o Lucario, ele não pode realizar a mega evolução e, portanto, não pode lidar a posição de líder do clã. Mas Sofia é diferente. Embora Corrina ainda seja jovem, ela já conseguiu o reconhecimento de uma Riolu. É apenas uma questão de tempo e de criar laços até que a conexão entre elas se fortaleça o suficiente para que Riolu evolua para Lucario. Quando isso acontecer, o Kim ajudará Corrina a realizar a mega evolução. E assim que seu Lucario Mega evoluir, será a vez de Corrina assumir o lugar de Gukim. No entanto, todas as Megastones estão atualmente nas mãos de Caim. Pelo bem de Sofia, Colher estava determinado a derrotar Caim e recuperar todas as Mega Pedras. Mienshao conseguiu evitar ser envenenado pelo Gengar adversário, pois os efeitos do movimento substitute bloquearam o veneno com sucesso. Agora a verdadeira batalha começou. Sob o comando de Caim, Ontifeu usou o movimento Tailwind para aumentar a velocidade dele e de Gengar. Os dois Pokémon avançaram juntos em direção aos seus oponentes.
Heracross e Mian Shao também não recuaram, atacando diretamente onde foi o Gingar. Apesar da desvantagem de tipo, sua determinação não vacilou nem um pouco. Todos eles eram Pokémon bastante rápidos, então não houve surpresas em termos de tempo de reação. Desta vez, o que realmente determinaria o resultado da batalha seria a habilidade dos treinadores. Caim, graças à sua telepatia, tinha uma clara vantagem no comando. Portanto, contanto que não cometesse nenhum erro grave, Caim gradualmente ganharia terreno. Mas não havia o menor traço de pânico no rosto de seu oponente. Só de pensar nisso, Caim entendeu. A expressão de Caim tornou-se mais sombria. Ele claramente sentia a intenção assassina de seu inimigo. A princípio, pensou que Collet queria resolver as coisas imediatamente por meio de vida ou morte, mas agora percebia que ele era mais racional do que aparentava. Eles estavam em uma floresta, embora não muito longe da Torre da Maestria. Se Collet conseguisse atrasá-lo, sua família poderia chegar rapidamente. E se Gukin se juntasse à batalha, Caim ficaria em clara desvantagem. Desde o início, esse era o plano do oponente. Por isso, mesmo estando em desvantagem de tipo, ele atacou sem hesitar. Os olhos de Caim brilhavam fiamente. Caim não queria levar as coisas tão longe, afinal, ele já havia causado um desastre não intencional. Mas se isso continuasse, as coisas ficariam cada vez mais desfavoráveis para ele. Durante esse tempo, Caim viveu uma vida relativamente pacífica, marcada por crescimento e combate. Já fazia algum tempo que ele não recorria a medidas letais. Passar tanto tempo na liga o influenciou. Mas isso não significava que ele tivesse esquecido que era membro da equipe Rocket. Quando chega a hora de ser implacável, não há espaço para misericórdia. Ele mantinha o Evili escondido nas sombras para o caso de uma emergência, devido à sua significativa desvantagem de tipo. O Evili, soco de gelo, ordenou Caim por telepatia. E ele mirou diretamente em Collet. Ele precisava acabar com aquilo rapidamente e fugir o mais rápido possível. Ao receber a ordem, o Evili não hesitou nem um pouco. De seu esconderijo entre os galos, ele se aproximou furtivamente de Collet. Acompanhe os lançamentos de romances em novelphilly.net. Quando estava perto o suficiente, saltou de cima, com o gelo condensando em suas garras. O Evili atirou diretamente em direção a Collet. Mas ele conseguiu reagir a tempo. Sem tempo para invocar um Pokémon, como um artista marcial, ele cruzou os braços à sua frente. Pam! Ele deslizou 5 ou 6 metros, deixando 2 marcas profundas dos pés no chão. Caim ficou surpreso. Mesmo com os braços de Collet gravemente congelados, ele conseguiu bloquear o ataque surpresa de Weavile. E isso apesar de ser humano, bloqueando um ataque direto de um Pokémon. Naturalmente, Collet usou uma pequena porção de sua aura e também contou com sua grande força física. Uma pessoa comum não teria conseguido fazer isso. Pode-se dizer que os artistas marciais são um grupo especial dentro do mundo Pokémon. Caso contrário, sua família não conseguiria se opor aos médiums. Após bloquear o ataque de Weavile, Collet lançou uma Pokébola. O Machoke apareceu, correndo a passos largos em direção a Weavile. Apesar de ser apenas nível 51, tinha uma enorme vantagem de tipo. Os dois Pokémon iniciaram o confronto. Collet, entretanto, já não estava mais parado. Ele correu diretamente em direção a Caim, ignorando os ferimentos causados pelo congelamento. Ele atravessou a zona de batalha Pokémon correndo e foi direto para ele. Desde o início, ele suspeitava que Caim tinha um as na manga. Agora que o Weavile havia aparecido, decidiu que era hora de acabar com isso ele mesmo. Ele derrotaria Caim com a sua própria força. Caim não se mexeu, apenas o observou friamente. Sua sombra distorceu-se ligeiramente e Mismagius emergiu silenciosamente de trás dele. Agora que Gengar estava em batalha, a segurança pessoal de Caim estava a cargo de Mismagius. E Mismagius já não era a mesma de quando deixara a Ilha da Provação. Embora ainda conservasse alguma compaixão, não era mais aquela garotinha inocente. Mas Caim não deu a ordem de ataque, apenas continuou observando o Collet se aproximar com toda a sua força, sem recuar. Os 5 símbolos do nome em seu pulso direito começaram a brilhar. Os artistas marciais, embora fortes, não são considerados entre as 3 principais habilidades por um motivo. Caim concentrou seu poder psíquico em sua mão direita e agitou-a da esquerda para a direita, cortando o ar. Corte especial. É a sua habilidade mais poderosa naquele momento. A técnica definitiva de um médium de nível intermediário. Vamos ver como um artista marcial pode impedir isso. Fim do capítulo. Capítulos 921 a 919, o clã.
O resultado não surpreendeu Caim. Na metade do combate, Cole foi decapitado instantaneamente. Ele provavelmente nunca havia enfrentado um médium capaz de usar fissuras espaciais antes. Geralmente, aqueles que ele encontrava eram médiums de nível básico, e mover objetos com a mente era o seu limite. Mesmo contra esses médiums, Cole, como artista marcial, geralmente levava vantagem. Por isso ele subestimou Caim, pensando que ele era do mesmo nível básico. Mas ele jamais imaginou que Caim seria capaz de usar uma técnica que nem mesmo muitos médiums de nível avançado conseguiriam dominar, fenda espacial. Uma técnica reservada apenas para aqueles com talento espacial excepcional. Não há como bloquear. Não é algo que um corpo físico possa suportar. Talvez se ele tivesse tentado se esquivar desde o início do movimento, ele poderia tê-lo evitado. Mas ele não fez isso. Ele confiava cegamente no próprio corpo, uma fala comum entre os praticantes de artes marciais. Cole caiu no chão. Essa batalha não era sobre ideais ou orgulho, era uma simples disputa de interesses. Caim queria as pedras-chave e as mega-pedras do clã, enquanto Cole queria protegê-las. Um confronto direto sem floreios. Se Caim tivesse pedido, aquele clã não o teria poupado. Um conflito como esse só poderia terminar com a morte de um dos dois. Inicialmente, Caim pretendia apenas derrotá-lo e ir embora rapidamente, mas ao perceber a intenção do inimigo de ganhar tempo, tudo mudou. E assim o desfecho se desenrolou. Sem o comando de Cole, seus Pokémon começaram a cair um a um. Era preciso reconhecer que ele havia treinado bem seus Pokémon. Provavelmente por ser um artista marcial, ele entendia perfeitamente como desenvolver Pokémon do tipo lutador. Se ele tivesse lhe dado a Mega Evolução de Lucario, sua força teria sido ainda maior. Após derrotar todos os seus Pokémon, tanto Untfel quanto Gengar subiram de nível. Ambos alcançaram o nível 57. Eles já vinham treinando há tempo suficiente e tinham acumulado bastante experiência, só precisavam de uma batalha difícil para continuar evoluindo. Graville, embora não tenha subido de nível após derrotar Machoke, aprendeu uma lição valiosa, como é difícil enfrentar um Pokémon do tipo lutador. Se Cole não tivesse morrido, o primeiro Pokémon a cair provavelmente teria sido ele. Afinal, ele tem uma desvantagem quádrupla, e isso ficou muito claro. Caim usou mais uma vez o poder do Zunun para abrir um espaço alternativo dentro de uma grande árvore. Ele jogou Cole e todos os seus Pokémon lá dentro. Embora fossem valiosos, vendê-los agora causaria problemas. E Caim não precisava do dinheiro. Caim ficou observando os restos da batalha na floresta. Limpar tudo seria um problema. Melhor destruir tudo. Ele chamou Blaziken. Blaziken, lance-chamas. Incendeie esta floresta, ordenou Caim. Ao comando, Blaziken cuspiu uma serpente de fogo que varreu a floresta da esquerda para a direita, envolvendo toda a floresta em chamas cada vez mais intensas. Caim, protegido por seus Pokémon, saiu ileso. Quando o fogo já havia consumido a maior parte da floresta, Caim ordenou que Blaziken retirasse as chamas. Então ele chamou Haltz e desapareceu da cena usando o movimento teleporte de Haltz. Após vários saltos consecutivos, ele apareceu em uma sala no centro Pokémon na cidade de Geosenge. Esse local havia sido previamente marcado por Haltz como ponto de retorno antes do início da operação. De volta ao quarto, Caim não conseguiu dormir. Em vez disso, saiu do quarto. Para diminuir as suspeitas, o melhor era criar um álibi sólido. Ninguém sabia a hora exata em que ele se infiltrou na Torre da Maestria, nem quando o colher desapareceu, nem quando a floresta queimou. Contanto que ele garantisse ser visto pela enfermeira Joy durante esse período, ninguém suspeitaria dele. Claro, tudo isso era apenas uma precaução. Era improvável que alguém o acusasse. Ele foi visitar Joy, que estava no turno da noite, deu uma volta pelo local e disse que estava com fome e procurando algo para comer. Então ele voltou para o seu quarto. Lá, ele trouxe os despojos, todas as pedras-chave e 2 Mega-Pedras. Ele ainda não sabia a qual Pokémon pertenciam aquelas Mega-Pedras, mas duvidava que alguma delas fosse de Lucario. Ele esperava apenas que pelo menos uma delas lhe fosse útil. O que mais o entusiasmou foram as Keystones. Embora sejam mais comuns que as Megastones, ainda são valiosas. Acontece que, como a Mega Evolução ainda não é de conhecimento público, sua existência permanece desconhecida. Ele as contou calmamente, 20 pedras-chave. No dia em que ele precisar de recursos e a Mega Evolução for conhecida, essas pedras-chave valerão uma fortuna. Um verdadeiro tesouro escondido.
Aquele clã tentou manter a mega evolução em segredo, sem perceber que, se a tivessem revelado ao mundo, o valor de seus itens, aquelas pedras-chave e mega pedras, teria restaurado sua glória, possivelmente até mesmo os levando a uma nova Era de Ouro. Mas é assim que os clãs poderosos do mundo Pokémon se comportam. Egoísta. Assim como o Clã Daco, que controla Dragonite e protege seus métodos de aprimoramento de Pokémon do tipo Dragão. Ou o Clã da Pedra, que domina os Pokémon do tipo Aço e seus métodos de aprimoramento. Será que eles não entendem que compartilhar seus conhecimentos estaria benefícios ainda maiores? Mas eles não fazem isso. Por quê? Porque, se o fizessem, perderiam a vantagem sobre os outros clãs. E com o tempo, eles seriam diluídos entre as massas. Novos capítulos de romance são publicados em n0velfiri.net. Essa é a realidade do mundo Pokémon. É assim que ele é estruturado. O clã de Colê não era diferente. Mesmo em declínio, eles se recusavam a abrir mão das pedras-chave. Com essas 20 pedras-chave, Caim não precisava mais se preocupar em ter mega pedras sem pedras-chave, uma situação incômoda até então. Essas pedras-chave e as duas mega pedras foram o maior ganho desta operação. Além do manual de treinamento especializado em Lucario, que por si só já era de grande valor. E a Pokémon não se resume apenas a treiná-los, você precisa encontrar o método certo e os recursos mais adequados. E agora, Caim tinha os recursos e o manual. Tudo o que faltava era o ovo de Riolu Eclodi. Quando isso acontecer, ele não terá com que se preocupar ao criá-lo. Afinal, é o legado de um clã que se especializou em Lucario por séculos. Sem dúvida, sua experiência acumulada tem um valor inestimável. Capítulos 922 a 920. Isto é uma conspiração. Ayn deu uma olhada rápida no manual, que registrava em detalhes todo o processo de criação de um Riolu até se tornar um Lucario. Como fazer Riolu crescer mais rápido e melhor durante sua fase inicial, e como desenvolver suas técnicas de combate após evoluir para Lucario. Estava tudo lá. Na verdade, não deveria ser chamado de manual, mas sim de uma enciclopédia completa de treinamento de Lucario. Incluía até descrições detalhadas sobre como realizar a mega evolução corretamente. Caim não tinha tempo para analisar tudo minuciosamente agora, então ordenou que o sistema escaneasse tudo. Talvez o livro contivesse a solução para consertar o ovo de Riolu que ele possuía. Afinal, aquele ovo era extremamente valioso e o potencial do Pokémon dentro dele também era excelente. Só que, por algum motivo desconhecido, o ovo estava danificado. Na verdade, era semelhante ao ovo de Larvitar que ele tinha antes. Não conseguiu eclodir. Se este livro contivesse a solução para aquele ovo, Caim pensou que isso por si só o tornaria inestimável. O sistema analisou os textos rapidamente. Após a conclusão, tudo foi armazenado no banco de dados. Após atribuir essa tarefa ao sistema, Caim desabou na cama e adormeceu. Nos últimos dias, seu ritmo biológico havia ficado completamente desequilibrado, então ele precisava reajustá-lo. Mas, assim que Caim entrou em sono profundo, a cidade de Shalour mergulhou no caos. Não apenas por causa da Torre da Maestria. O Kim, ao ver a floresta em chamas, sentiu que a situação estava saindo do seu controle. Ele ligou imediatamente para a polícia da cidade de Shalour. E quando chegou ao local o mais rápido que pôde, encontrou a floresta completamente destruída, sem conseguir identificar o que realmente havia acontecido. Ele também não encontrou nenhum vestígio de seu fio colher, nem mesmo de seus Pokémon. Os vestígios da batalha no terreno haviam sido apagados pelo incêndio florestal. Desapareceram como se tivessem evaporado. Não só o Homem de Preto, o próprio fio dele também havia desaparecido. O Kim teve um pressentimento terrível. Desde o momento em que Collet saltou pela janela, algo lhe pareceu estranho, embora ele tenha ignorado. Agora, esse sentimento o envolvia completamente, e ficava mais forte a cada segundo. Seu semblante se fechou. Ele viera o mais rápido possível, na esperança de encontrar Collet lutando contra o inimigo, mas jamais imaginou que ambos já tivessem partido. Se Collet ainda estivesse vivo, ele não teria desaparecido, a menos que... Ele ficou em silêncio, sem entrar na floresta agora carbonizada. Ele temia estragar a cena. Somente a policial Ginny poderia reunir provas. Logo depois, a policial Ginny chegou acompanhada de um grupo de policiais da cidade de Shalour. Alguém já havia relatado o incêndio nos arredores de Shalour City, então ela veio imediatamente. Ao chegar, ela viu Gukin parado ali com uma expressão sombria, sem ter entrado na cena. Senhor, Gukin, o que aconteceu aqui? Quem iniciou o incêndio florestal?
Perguntou a policial Jenny. O Kim balançou a cabeça lentamente. Rangendo os dentes, ele disse: Esta noite, alguém se infiltrou na Torre da Maestria e roubou algo muito importante para minha família. Meu fio colei foi atrás dele. O ladrão usou um Pokémon voador. Cheguei tarde demais e tudo já estava acima. A policial Jenny ficou atônita por um instante. Então, cautelosamente, perguntou: E seu fio? Mas ao ver a expressão de Gukim, ela entendeu imediatamente. Gukim não disse mais nada, apenas balançou a cabeça negativamente novamente. Embora seu fio não tivesse lhe dado a mega evolução de Lucario, ele ainda era seu fio. E agora ele talvez tenha que enterrar o próprio fio, o que o devastou por dentro. Mas enquanto ninguém aparecesse, ainda havia uma réstia de esperança. Small capa letra 1 d 07 letra 1 d 00 letra 1 d 05 small capa letra 1 d 00 letra 1 d 1 d letra 1 d 07 s letra 1 d 1 d letra 1 d 04 small capa letra 1 d 00 letra 1 d 18 letra 1 d 1 d letra 1 d 07 small capa s letra 1 d 00 letra 1 d 1 d nori e tiofiri.net. Era a única coisa que eu mantinha de pé. Deixe isso conosco, senhor. Burkin. Por favor, volte e aguarde os resultados, disse a policial Jenny com empatia, embora soubesse que precisava cumprir seu dever. Inspecionar a cena era responsabilidade deles. Burkin não podia ajudar ficando lá. Burkin partiu, desanimado. Como líder do clã, ele tinha muitas coisas para resolver após perder os itens mais importantes da família e muitas pessoas para acalmar. Verifiquem as câmeras de segurança de Shallow City. Procurem por indivíduos suspeitos durante esse período. Entrem também em contato com a equipe em Josen de Tom para auxiliar na investigação, ordenou a policial Jenny. O fio do líder do ginásio de Shallow estava desaparecido, e itens valiosos de seu ginásio haviam sido roubados. Para a líder, isso não era um problema menor. Se mal administrada, essa situação pode prejudicar a reputação da liga. Se alguém conseguisse se infiltrar na academia de uma cidade, que lugar ainda seria seguro? Se isso se tornasse público, afetaria gravemente toda a cidade de Shallow. Ao tomar conhecimento da notícia, a Liga Kalos também tratou o assunto com seriedade. Eles enviaram vários investigadores da Liga Kalos para solucionar o caso. Mas era preciso admitir, Caim foi extremamente minucioso ao ordenar que Blaziken queimasse toda a floresta. A policial Jenny não conseguiu encontrar nada útil depois de procurar por um longo tempo. Mesmo na entrada da floresta, embora tenha encontrado vestígios de colher, ela não encontrou nenhum rastro do suposto Homem de Preto. As únicas pegadas eram as de colher. Caim envolveu os pés com poder psíquico para não deixar rastros enquanto corria. E com o subsequente desaparecimento de colher. A conclusão final da policial Jenny foi chocante. Tudo havia sido orquestrado pelo próprio Colher, com a intenção de roubar o tesouro da família da Torre da Maestria. Isso explicaria tudo. Colher não era o herdeiro do clã nem do ginásio da cidade de Shallow. Portanto, seu motivo poderia ter sido vingança ou o desejo de se tornar mais forte. Quanto mais a policial Jenny pensava nisso, mais plausível parecia. Foi uma conspiração. Mas nada disso tinha a ver com Caim, que dormia profundamente. Ele não fazia ideia de que suas ações haviam levado a policial Jenny a tal conclusão. Caim dormiu até bem depois do meio-dia do dia seguinte. Embora ainda não estivesse totalmente descansado, ele se levantou. Se ele dormisse mais, voltaria a ter hábitos noturnos. Se se esforçasse um pouco hoje, poderia redefinir seu ritmo. A cidade de Geosende era uma pequena vila na região de Kalos, comparável à antiga cidade Folada. Mas dentro dela jazia um dos maiores segredos de Kalos, a arma suprema. Aquele em que Lisandre depositaria todas as suas esperanças, desejando que destruísse o mundo Pokémon e deixasse apenas alguns escolhidos para aliviar o fado da superpopulação.